Um Voltamos. abençoado me ligou bem durante a live. Eu fui colocar para cancelar a ligação, caiu tudo. E só vai ficar gravado, não vai nem ficar gravado, né? Quem estava ao vivo viu, quem não viu não vai ver mais. Não tem problema, Matheus. Depois a gente grava alguma coisa para os seus clientes. E sim. Vamos dar continuidade, né? De onde que a gente estava, pode continuar. Então, e aí, falando dessa questão dos perfis, eu tenho que entender bem isso mesmo, a função e também o meu perfil para lidar, né, e gerenciar essas pessoas. Então, para situações em que eu preciso de um perfil mais independente, é um perfil que vai ter que vir para agregar, para ser mais independente, para fazer coisas mesmo, a ideia do tratorzinho que a gente brincou, né? É um perfil que vai tomar frente, vai tomar decisão, vai resolver. É um perfil D, né? Ele vai embora, mas eu como gestor tenho que talvez puxar, de vez em quando dar uma segurada, mas entender que esse perfil vai fluir, né? Se é relacional, vai ter que ter I, se é um perfil de planejamento, vai ter que ter S, se é um perfil de análise, vai ter que ter o C. Então, entender pelo menos essa base de eu tenho que ter pelo menos esse perfil aqui como um dos principais, já é uma grande vantagem. E outra coisa importante nesse processo também, né, é entender a dor de cada perfil e o que eu tenho que oferecer. Então, não adianta nada falar, eu quero um D, que ele faça, que ele aconteça, que ele resolva, mas eu não dou autonomia, porque eu tenho um perfil centralizador, controlador, e aí tudo que ele fizer eu vou pedir satisfação. Então, você não está preparado para ter uma pessoa dessa na sua equipe. Por quê? Porque você quer o controle, e ele também quer. Ele quer ter pelo menos autonomia e saber o que ele precisa fazer. Então, um D é mais ou menos assim. O que você precisa? Isso. Ele vai resolver. Como? Ele não quer te dar a explicação do como. Ele vai resolver. Depois vocês podem bater um papo e falar, como é que foi? Foi Uhum. assim. Mas ficar cobrando cada passo dele, tentar controlar ele, vai gerar ali um desgaste, vai gerar um problema, vamos dizer assim. Porque ele já pode ficar estressado com você e te mandar, né, também Manda a merda. passar. Não é só você que pode mandar como dono, né? O outro também Uhum. pode ter as suas vontades e falar, tchau, estou indo embora. Os influentes, eles são pessoas relacionais. Então, você pôr um influente numa vaga que você quer que ele fique sentado o dia inteiro, não funciona, né? Ou trancar ele numa sala isolada, falar assim, agora você trabalha sozinho. Matou o influente, matou a criatividade dele, porque o grande diferencial dele é esse, essa capacidade de relacionamento, essa capacidade criativa. Tranquei, não vai mais falar com ninguém. Acabou, se perdeu essa pessoa. Ainda mais porque ele é um perfil motivado por reconhecimento, né? Então, tem que dar vazão para ele ser reconhecido. Como é que ele vai ser reconhecido? Fazendo coisas, estando com pessoas. Se ele não estiver, você perde o perfil. Os S's, eles buscam por segurança. Então, ter uma gestão, às vezes, que muda de ideia muito, 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 isso gera um estresse muito grande. Porque imagina, ele está pensando, tem que pensar primeiro antes de fazer. E aí ele está pensando como ele vai fazer. Dá uma hora, não vai mais fazer. Peraí, agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu pensei quase tudo. Então, tem que tomar esse cuidado. É planejado, é organizado. Trazer informação, lógico, a gente entende que no mundo ideal, né, seria assim, você avisa com muita antecedência as coisas. Mas o mundo não é tão ideal assim. Mas o mínimo de informações que você puder trazer para essa pessoa já se sentir mais segura, ou eu sei que vai mudar daqui a um tempo, mas eu já começo a conversar com essa pessoa sobre isso, vai ser bom, porque ela precisa se planejar, ela precisa se organizar. O perfil S não é o perfil que você vira para ele assim, olha para ele e fala, vamos pra praia agora? Ele fala, vamos agora. Não. Agora, a gente não pode ir Não amanhã, mesmo. pelo menos, ou daqui uma semana. Ele precisa de um tempinho. Então, no universo corporativo não vai ser diferente. Quanto mais você conseguir dar informação para ele se organizar, e não é só externamente, mas é internamente, principalmente, melhor vai ser o resultado que ele te entrega. E no CES, a gente vai ter a questão mesmo dessa facilidade, essa necessidade de coisas concretas. Análise, né, ideias concretas. Não é um planejador, ele é mais organizador. Mas ele precisa saber o que fazer, porque ele quer te entregar perfeito de primeira. Então, ele precisa ter um levantamento, um passo a passo das expectativas também sobre ele. Então, olha, eu quero que isso aqui seja entregue. Eu falo, beleza, para quê, né? Por que você quer isso? Você explica o para quê, o porquê, e ele vai te entregar. Então, quando ele pergunta o porquê ou o para quê das coisas, não é porque ele está de má vontade.
Pelo contrário, é porque ele quer entender como ele vai se engajar nisso para te entregar mais do que você espera. Então não é só para falar, preciso de uma planilha. Não. Tá, mas para quê? Que informações? O que você quer que tenha nessa planilha? Ele vai te entregar a melhor planilha. Ele vai te trazer uma base de análise de informações e dados para te ajudar a tomar a decisão. Então, como dono do negócio, você tem que conhecer de gente, você tem que conhecer dos perfis. Porque não dá para ter uma equipe com 10 de você. Isso seria desastroso. Porque imagina, as suas qualidades maravilhosas, mas e seus defeitos, né? E seus pontos ali limitantes. Então, ter uma equipe múltipla em perfil te ajuda a ver por diversos ângulos. Então, você está lá falando de um cliente, o analítico está pensando, beleza, mas o que a gente pode apresentar e melhorar para esse cliente ter mais clareza do negócio dele? O S está pensando, como que a gente planeja isso para entregar ele da melhor maneira e fazer com que ele tenha bons resultados nesses tempos, né? Vamos pensar nessa outra questão. O I tá falando, beleza, como é que a gente vai fazer ele se sentir bem, querido aqui também? O que a gente faz para ele se sentir especial, para ele querer fazer parte, para ele entender que ele tá aqui com a gente? E o D tá falando, vamos vender para ganhar dinheiro com esse cara, porque dá para ganhar dinheiro para nós, para ele. Vamos pensar só como a gente vai buscar essa estratégia de resultado também. Então, ter esse olhar múltiplo faz com que você tenha mais sucesso como gerente, como gestor, como proprietário e também, né, como líder dessas pessoas. Nisso aí a gente vê que nós precisamos do equilíbrio, né? Como diz, nem sempre vai ser do seu jeito, e às vezes o jeito da outra pessoa é melhor. Então a gente precisa ter esse respeito também, né, do outro, para saber que existem outras formas de fazer, existem outras formas de trabalhar, de conviver, além das suas, além dos seus pontos fortes, além do que você conhece. Então, né, a gente, como gestor, precisa saber trazer aqui para o pêndulo, né, para a balança e trazer o equilíbrio de todos. Não vai ser fácil, né? Mas saber reconhecer onde cada um vai ser melhor ali em determinada função, em determinado tipo de execução de projeto, ou que seja numa loja também do varejo, Uhum. para realmente trazer o que for de melhor e montar uma equipe que realmente vai funcionar e que um vai complementar o outro sem gerar estresse, né? Exato. E aí a Karine até trouxe aqui, né? Não existe empresa sem pessoas. A gente precisa das pessoas. E o que às vezes a gente tem ainda no mercado é a ideia de pessoas descartáveis. E as pessoas não podem ser descartáveis, porque isso afeta não as pessoas só que saem do negócio, mas as pessoas que ficam. Porque elas começam a pensar assim, caramba, então eu sou descartável, a qualquer momento vai me mandar também, né? Qualquer vacilo não vai ter um feedback, não vai ter uma conversa, não vão me desenvolver, vão me mandar para a rua. E aí isso gera medo. E são pessoas. Então tudo isso acaba gerando, às vezes, um efeito cascata negativo. E aí, quando a Karine coloca aqui, né, cargos, cadeiras, funções, isso faz aumentar a performance quando eu entendo de perfil, é porque eu ponho a pessoa certa no lugar certo. E esse é o grande desafio quando a gente fala de contratar pessoas. Colocar a pessoa certa no lugar certo. E para isso não é só o perfil, como eu falei. É também essa junção de cultura, de ideias e de propósito. É como se fosse um grande casamento, né? Vamos casar aqui agora. Como é que a gente casa? Tem que conhecer o outro para casar. Apesar que tem gente que não conhece. Mas é importante, né? Evita muitos problemas lá na frente. Samara, eu sei que você falou já pra gente no início, né, como conhecer, né, a pessoa, ou que seja o cliente, sem fazer o teste, porque isso não é aplicável, né, no dia a dia. Não vai chegar um cliente para mim e falar assim, faz o seu teste disso aqui para eu ter noção de qual é o seu perfil. Né, como eu não consegui deixar salvo, eu gostaria que você trouxesse novamente essa situação, né, de como conhecer a pessoa, né, através de jeito, de gestos, né? Qual que é o perfil daquela pessoa, e também para a gente, né, trazer já essa conclusão aqui para nossa live, esse desfecho final, que eu creio que vai ser muito interessante para todos que estão aqui nos assistindo. Antes de revisar essa questão, tem uma frase que ajuda muito a gente num primeiro contato, numa primeira reunião, num primeiro momento ali com esse cliente novo, que eu gosto e uso, que é o que é mais importante para você em relação. E aí você completa com o que o cliente está trazendo. Então, quando ele te procura, às vezes ele já vem e te manda um monte de informação. Tá, então o que é mais importante para você em relação? Aí você vai ver o que tem nessas informações. Ao seu negócio, ao seu processo, ao que você está fazendo hoje, né?
para entender um pouco melhor essa pessoa. Porque na fala dele, ele já vai dar muitas dicas do que ele está buscando e o porquê ele está buscando. Então, isso já te ajuda a direcionar melhor esse cliente, né? Conduzir melhor uma reunião ou marcar uma reunião com ele para entender também o que ele precisa. Dentro dos perfis, a gente consegue identificar algumas sutilezas de comportamento. Uma das coisas que eu comentei antes é o próprio aperto de mão. Então, estou ali com o cliente, primeiro contato. Apertei a mão dele, ele quase quebra minha mão, ele esmaga minha mão, ele tem um perfil dele. Isso é certo. Pode não ser o principal, mas ele tem uma dominância alta. E o que um dominante alto tem ali, às vezes, num processo de conversa? Ele vai ter uma fala mais alta, muitas vezes. Ele vai ser um perfil mais ereto também, né? Ele é mais firme nas palavras, ele é mais objetivo, ele direciona. Então, quando a gente fala de dominantes, a gente está falando de controle. Eles gostam de estar no controle, ter a sensação do poder. Então, você vai perceber, às vezes, o seu cliente te direcionando na reunião, muito mais do que você direcionando ele. Então, isso já dá ali uma ideia de que, opa, esse perfil aqui ele pode ser, sim, um perfil mais dominante. Nos influentes, a gente já vai ter uma coisa mais de contato. Então, o aperto de mão, ele não é um aperto de mão direto. Ele é um aperto de mão conchinha. Ele é um aperto de mão caloroso. Tem algo ali um pouco maior. E dentro dessas conversas, ele sempre vai trazer referência de amigos ou pessoas que ele já conhece. É muito comum. Então, ele fala, eu te conheci porque fulano me apresentou você, ele é meu amigo. Então, essas coisas do network, normalmente tem relação muito mais com o I. E provavelmente ele está te procurando por isso, porque ele vem por uma indicação, porque ele vem para gerar, às vezes, uma boa impressão também nesse mercado. Então, tem um I maior ali. Os S's. Olha para a pessoa, ela já te dá mó paz. É um S. Eles têm um perfil mais harmonioso, eles são mais tranquilos no jeito de falar, no jeito de ouvir, no jeito de te olhar. E o aperto de mão ele é mais direto também, mais tranquilo, né? Ele não tem as duas mãos, ele não tem o quebrar a sua mão, ele tá ali presente, ele tá ali. Eu falo que é o mais normal de todos, tá? É Então, equilibrado. equilibrado, ele é uma pessoa equilibrada, ele passa essa sensação de serenidade. Por dentro não, tá? Não se engane. O S por dentro ele é o caos, mas por fora ele consegue dar paz ao outro, né? Então é interessante. Meu cliente fala mais baixo, ele fala mais tranquilo. Ele é um perfil de planejamento, então ele está me pedindo mais informações de passo a passo, o que acontece depois. Ele quer saber desses detalhes. Ele vai precisar pensar. Então é um perfil mais S. E no C, ele é um perfil mais inexpressivo. Então, ele não é uma pessoa de muito toque, principalmente com pessoas que ele está conhecendo agora. Ele vai, talvez, apertar a sua mão, mas ele não vai ficar lá apertando a sua mão, te chacoalhando. É uma coisa mais breve, mais sem tanto contato. E ele vai estar muito atento ao que você está falando. E ele vai te questionar, porque ele precisa de informação para esclarecer dados, formas de fazer, processo. Ele é o cara que talvez vá assim num concorrente para poder ver prós e contras de ambos. Ele leva mais tempo para te dar um retorno, mas é um perfil mais analítico. Então ele vai fazer análise de você, de todo o contexto em que ele está inserido. Perfeito. Então, no caso, o perfil I talvez seria mais fácil para vender. No caso, seria o I e talvez o dominante, se eu conseguir mostrar através dos números o que que ele vai estar ganhando, qual que é o que que ele vai estar tendo com aquilo ali de lucro ou de Não economia. necessariamente o mais fácil, porque o dominante ele quer sim essa questão de saber onde ele vai chegar muito rápido. E ele toma decisões mais rápidas. Mas se ele não sentir segurança em você, ele não fecha. Então você vai ter que mostrar realmente que você sabe o que está falando e está sendo seguro naquilo. O I, ele às vezes é um perfil muito de oba-oba. Então ele às vezes se empolga, ele fala que vai fazer, que vai acontecer, mas pode ser que não seja tão assim. Então ele engana, assim, não estou dizendo que todos são assim, não Uhum. me crucifiquem, mas ele dá uma enganada, porque ele está empolgado, né? E aí depois às vezes ele vai cair na real e falar, não, nem era bem isso. Então ele te engana, porque ele te dá a esperança, lá vai fechar hoje, amanhã eu já vou. Não necessariamente, tá? Agora, os S's e C's, no fim, eles acabam, por mais que eles demorem um pouco mais a decidir, mas eles são perfis mais fiéis. Então, quando eles decidem por você, eles decidem por você, Uau. tá? Então, é mais interessante no processo de construção mesmo de consultoria, né? De vendas, assim. Então, eles acabam
acabam sendo mais concretos. E agora voltando aqui para a área, para um sócio ideal. De início, seria interessante pessoas que são opostas ao meu perfil? Ou realmente a gente volta para a questão do estudo como a parte de gestão de pessoas, como se fosse a parte ali dos colaboradores, enfim. Eu sou um pouco resistente à ideia de um perfil oposto total, porque o perfil oposto total ele vai ter muito choque. Pode dar certo? Pode, né? Mas desde que as pessoas se conheçam bem, porque aí vai ser de fato um complemento, meio que um puxa o outro nos seus aspectos. Quando a gente pensa, às vezes, numa coisa que a pessoa não se conhece tanto, o que seria um mais ideal? Ter um perfil de semelhança e um que seja oposto. Então, por exemplo, o que seria totalmente oposto? Um perfil DI contra um perfil SC. Isso seria um perfil oposto. Pode dar certo? Pode, nos negócios e no casamento, desde que os dois estejam comprometidos a se respeitarem, porque vão precisar se respeitar, porque é muito diferente. Agora, se eu penso em perfil que não é o oposto, mas tem um de combinação, eu posso ser dois dominantes, em que um é um I e o outro é um S ou é um C. Ou eu posso ter dois Cs, mas um é um DC e o outro é um SC. E aí já gera uma combinação interessante. Então vai depender muito mesmo de como as pessoas funcionam. Por isso que é importante ter essa base de autoconhecimento, né? Até para eu entender onde dói em mim e onde pode doer no outro. Maravilhoso. Samara, eu quero te agradecer, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui comigo, né, compartilhando o seu conhecimento, né, na área da psicologia aqui para o meu público, né, para os meus clientes também. E muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, Amém. né, pelas aulas também que tivemos no curso de pós-graduação da área da saúde. Eu tive um grande conhecimento, né, e trago aqui novamente para você que está assistindo a gente. Se conheça, faça o seu autoconhecimento, né, saiba quem é você para depois querer cobrar algo do outro e realmente trazer esse pêndulo do equilíbrio, né, de saber que todos nós nos complementamos de alguma forma e a gente tem que aceitar ali, dentro do que for possível, se tratando de um negócio, né? O perfil da outra pessoa. E se tratando de um casamento, né, de um convívio, a gente tem que aceitar de qualquer jeito. Aí que tem que conhecer de gente Aí, mesmo, né? aí que tem que aceitar. Muito obrigado, viu? Deus te Agradeço também abençoe. o convite, um prazer estar aqui com você, com o seu pessoal também, com seus clientes. E com o que a gente perdeu da live, não preocupa, que depois a gente combina uma gravação aí para os seus clientes terem acesso a tudo também. Mas muito obrigada pelo convite. E é isso, vamos juntos. Precisando, estamos aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, obrigada.